boa noite. Olá, boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais e você que nos acompanha nas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Eu não falo nem boa noite, né? Porque você pode nos assistir a qualquer hora do dia, da madrugada, né? Quando e onde você estiver, você tem acesso às nossas páginas TV Cidade Taubaté no YouTube e também no Facebook e o TV Cidade Oficial no nosso Instagram, né? Então você sempre está acompanhando aqui a nossa programação, especialmente do nosso querido programa das 6, né, que começa nessa sexta-feira agora, dia 10 de maio de 2019, no nosso canal 3 aqui da TV Cidade. E a gente começa parabenizando o homem do campo, né? Hoje é o dia do campo, então a gente parabeniza o homem do campo, especialmente os agricultores familiares, né, que produzem de forma a não agredir tanto a natureza quanto as outras formas, né, como o agronegócio, por exemplo, né, e a todos aqueles que têm carinho pelo campo e respeito, né, e sabe que é no campo que principalmente estão os nossos alimentos, né. E hoje é o dia da cavalaria, a gente também sabe que tem profissionais que atuam, né, na cavalaria, que trabalham em Taubaté, e a gente parabeniza a todos esses que cuidam com carinho também dos animais, né, que desde quando o homem começou a andar por esse mundo, né, os cavalos, os bois, os jegues, né, os muares, ajudaram o homem nessa evolução. E para a gente colocar a nossa pauta em dia, recebemos aqui o vereador Boanerges, o presidente da Câmara Municipal, esteve aqui no programa nesta semana, né, inclusive o Pedro Luiz, e nós recebemos lá, através da presidência, convite para solenidades, 4 solenidades semana que vem, dia 15, 19 horas, lá na Câmara Municipal, né, uma solenidade do Dia do Enfermeiro e do Técnico Auxiliar de Enfermagem, né? Então vão ser homenageadas Adriana Aparecida, Aline Rocha Gabriel, Cristiane Tólio, Jane Patrícia, Karina Ribeiro, Maria de Fátima Felipe, Maria Helena Ramos, Sandra Regina Amaro, Sidneia Aparecida, Menegassi, né, Italita Cruz. E o vereador que vai fazer homenagem ao Douglas Carbone. Ainda nesse dia, né, os convites estão replicados, né, mas nesse dia então são 2 homenagens. Tem a solenidade comemorativa no dia seguinte ao dia do assistente social, né, e da assistente social. E vai ser homenageado as senhoras Elaine Cristina Fagundes e Isabel Cristina Ribeiro Freire, né, e quem vai ser o orador, o vereador Gessé Silva. Então são 2 solenidades, na verdade, no dia 15 e a outra no dia 16, profissionais da área de humanas que atuam, né, em prol da nossa coletividade. E Taubaté está sendo sede, inclusive gratuito, do Festival Internacional do Teatro de Sombras, né? Muito bacana o projeto desenvolvido pela Companhia Quase Cinema, né? Já no 6º ano, recebendo aí inclusive artistas internacionais para, junto com os artistas brasileiros, construir esse festival, que é referência na nossa América do Sul. E o festival continua com uma agenda muito grande, né, neste fim de semana. Já ocorreu a abertura. Hoje, dia 10, por exemplo, teve lá a peça Controle Remoto, né, às 14 horas, lá em São Luís do Paraitinga, uma peça da Alemanha, né? E amanhã, né, em São Luís do Paraitinga também tem a peça 10 anos de Sombra, né? E depois no nosso sítio do Pica-Pau Amarelo, a partir daqui, deixa eu ver o horário certinho, gente, às 15 horas, né, dia 11, O Flautista de Hamelin, que é uma peça espanhola, né? Então é um trabalho muito bonito feito pela Companhia Quase Cinema, que dá para você aproveitar e levar as crianças, né, especialmente, que realmente encanta, né? Esse ano não consegui ainda, mas pretendo ir nesse fim de semana também prestigiar os artistas. E para falar em artistas, né, tem um grupo aqui de Taubaté. Na verdade vinha para cada um pelo seu caminho, pela sua estrada, né? Quando de repente se encontraram, né? Resolveram se unir em prol, né, de um grande artista
para homenagear um grande artista que há pouco tempo nos deixou aqui na nossa cidade, na nossa região, e que viveu mais de 100 anos, né, entre nós, deixando um legado muito grande. Eu não falar da parte musical dele, mas ele foi artista plástico, né, escritor e tantas outras atribuições que a gente, ao longo do nosso bate-papo, vai conhecer. Estou recebendo aqui o trio Somando as Cordas, né, 3 nomes que são referência da música brasileira: Rogério Guarapirã, o Lucas Félix e o nosso querido amigo Alberto Merria, né, que já fizemos até projeto juntos, e agora eles vão falar um pouco sobre o nosso querido B. Monteiro, né, um grande músico vale paraibano, um grande músico brasileiro que deixou um legado maravilhoso pra gente. Rogério, boa noite. Lucas, boa noite. Merria, boa noite. Boa noite. Falei besteira quando eu disse que vinha cada um por uma estrada quando de repente se cruzaram no caminho? Acho que tem isso, né? Foi um encontro, né? Eu já conheci o Alberto, eu fui aluno do Alberto, mas eu conheci o Rogério, o Alberto conheceu o Rogério primeiro, né? Tudo foi através do movimento que eu iniciei com o Chorinho, né? Pesquisando músicos da cidade. E nesses aí eu descobri uma composição do Alberto, tava dentro de uma compilação lançada lá no Rio de Janeiro. E aí eu vi Alberto Merria Tremembé, compositor, uma peça bonita de violão. Falei assim, quem que é esse tal? Eu vou procurar ele e tal, me falaram, me indicaram, mora mesmo em Tremembé. Aí quando eu liguei pra ele, pensando em gravar alguma coisa dele e tal, ainda bem insípido ainda. E aí ele falou que conheceu o seu B. Monteiro e era uma figura em comum, que era muito amigo do meu pai também. E foi o nosso início da nossa conversa. Foi um concurso no Rio, na verdade, um concurso que eu ganhei de composição. Uma das primeiras composições que eu fiz, eu dei maior sorte de ganhar, senão você não me descobre. Se eu não ganho, você não descobre. Né? Mas foi bem legal. E seu Monteiro também eu conheci muito por acaso também. Foi muito engraçado como eu conheci ele, porque eu dou aula de violão e eu fiz uns panfletos para Tremembé de propaganda de aula de violão. E ele viu meu panfletinho e ele ligou para minha casa, mas já sabia dele, da existência dele, né? Que ele era um compositor da cidade onde eu estava morando. Só que ele ligou para casa para ter aula comigo. Aí falou, eu queria ter aula com você. Eu falei, bom, não tem problema. Eu não reconhecia a voz, eu não conhecia a voz nem nada. Aí falou, mas aquela voz grossa que ele tinha assim. Aí ele falou, não, mas eu quero ter aula com você, mas eu já sei alguma coisinha de violão. Há seus 90 e poucos anos. Não, já tinha mais de 90, mais de 90. Aí eu falei, bom, mas tudo bem, claro, eu dou aula para iniciante, para quem... Mas aí no final, qual é o seu nome? Aí ele falou, Benedito Monteiro, mas me chamam de B. Monteiro. Eu falei, bom, não deve ter 2 no Tremembé, né? Aí eu falei, bom, B. Monteiro, compositor não sei se eu já tinha ouvido alguma peça dele. Ele falou, esse sou eu mesmo. Bom, então, aí eu falei assim, bom, mas não sou eu que vou dar aula pra você tem que dar aula pra mim. Você não chegou a cair da cadeira, né? Não caí, mas aí eu reconheci, eu falei, não, aí eu vou na sua casa, mas a gente não vai ter aula, a gente vai trocar figurinha, assim, no mínimo, assim. E aí foi aí que eu conheci, dessa maneira que eu conheci. Aí eu fui na casa dele, conheci a dona Tucandira, e aí que ele me deu algumas peças. E na época eu fazia um duo com o Felipe Barbosa, com o Felipe. Aí a gente chegou a tocar, eu não toquei com ele, mas em um bis ele tocou, acho que foi o Magoado e o Sons de Carneus, num concerto da gente, que a gente tocava músicas de compositores daqui, dessa região, do Ives, do seu B. Monteiro. Tem algumas composições que a gente estava tocando que eram para 2 violões, que eu fiz as adaptações. Aí quando o Rogério entrou em contato comigo, eu tirei tudo que estava lá na gaveta faz, sei lá, uns 8 anos. E aí eu fiz a adaptação para os 3 violões. Foi assim que eu conheci ele. E a dona
Tocandira. E o Lucas? O Lucas a gente sabe que ele tem um pé aqui, né? E o outro lá no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos isso. Não sei se já terminou a faculdade ou não. Terminei. Já terminou, Lucas? Agora eu tô com os 2 pés aqui. Inclusive tinha até o pé na Espanha, né, também. Quem me dera. Como que foi que você juntou aí com essas duas feras aí? Então, eu fui aluno do Alberto e, bom, resumindo a história, que a história é longa, nesse concerto que o Alberto tocou as obras do Seu Monteiro e de outros compositores aqui do Vale, eu estava nesse concerto e foi nesse momento que eu conheci o Seu Monteiro. E foi algo assim muito marcante para mim, que eu novinho ali, começando ali no violão, e eu vi o Seu Monteiro tocando assim, eu fiquei espantado, porque parecia um menino tocando, né? Foi super legal, uma energia super positiva. E a partir daquele momento eu descobri quem era o Seu Monteiro. E pude ouvir as obras dele. E por um acaso, tempos depois, aí o Rogério e o Alberto se encontraram e aí fechou o ciclo ali, né? Então, assim, nossos caminhos se cruzaram para iniciar esse projeto com as obras do Seu Monteiro. Bom, o Merria citou aqui o Rogério, né? Esse trabalho que ele vem fazendo de garimpo. O Rogério, além de tocar instrumento musical, de tocar as cordas, eu acho que ele anda com pai picareta, né? Por aí, tirando essas montanhas que acabam escondendo os tesouros, né? Que nós temos aqui na região, né? E como que foi, Rogério, a partir do momento que você encontrou os dois e resolveram se unir e formar esse projeto Somando as Cordas? Então, e entrando em contato com o Alberto, ele falou do... O Lucas eu conheci também pela internet, vendo o trabalho dele, e depois ele chegou divulgou que estava fazendo uma pesquisa sobre o choro de Taubaté, e sobre Vale do Paraíba, ele falou, tem as coisas do Dilermano que eu toco, tem pesquisa, e começamos a dialogar, e aí descobrimos que tínhamos em comum. Aí foi uma questão só de, vamos marcar um encontro pessoal, temos uma grande obra aí para pesquisar, tal, que merece ser divulgada. Foi lá no ano passado, assim, mais ou menos em outubro, setembro, que a gente deu a abertura aos ensaios, aí, aos encontros e a pesquisa sobre a obra dele. E logo conhecemos a viúva do Seu B. Monteiro, que nos abriu assim, né, o baú dele, as coisas, o acervo que ele tinha. Bom, o B. Monteiro muito conhecido, né, na nossa região, inclusive eu não posso deixar de citar também que ele, acadêmico, né, de letras aí, integrante da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes. Um abraço para o nosso querido presidente, o Alberto Maza, né, que está sempre atento também ao nosso programa, né, e nos acompanhando, e sempre teve esse carinho pelo B, junto com todos os outros acadêmicos, né. Você falou que abriu o baú dele, né? E aí, o que tinha lá que as pessoas normalmente não tinham e não têm acesso até o momento que vocês formaram o Somando as Cordas? A gente foi o Alberto que teve... Então, a dona Tucandira foi super generosa com a gente, comigo, eu fui na casa dela, né? Aí abriu. Só que teve um problema muito grande, assim, algumas coisas se perderam. Porque ela mora numa rua onde, quando chove em Tremembé, enche a rua, uma das ruas que enche, né? Bom, tudo bem. E subiu num armário baixinho, onde estão as partituras, e molhou, muitas partituras molharam. Só que ele era muito organizado, ele era uma pessoa super organizada e tudo ele gravava. Então, felizmente, ele gravou em fitas cassete. E aí tinha umas 120 fitas, assim, carinhosamente guardadas com uma etiqueta, assim, de 1 até 120, eu acho. Caderno. Com índice, caderno, tudo, só que em fitas. O trabalho agora vai ser transcrever o que se perdeu no papel. Pelo menos está gravado, então... Mas tem muita coisa. Deixou umas 12, né, em papel, 12 músicas que ele já tem gravado, ele lançou 2 discos, né, em vida, assim, praticamente produções independentes, mas das músicas que a gente achou, já gravou ali umas 6, 7 músicas. Sim. Também tinha coisas em caderninhos escritas à mão, assim, caderninhos de música, não sei se era a primeira vez ou... Ele tinha uma escrita, porque ele escrevia, era um dos raros
não sei se um dos raros, mas era um dos que escrevia, dos que tocavam choro aqui no... Um chorão meio diferente, né? Muito peculiar ele. Aliás, isso aí é uma coisa que depois a gente... Porque ele não tinha, que ele tinha um estudo de violão clássico, né? Então ele na verdade tinha essa influência do choro, mas também quando eu encontrei com ele foi muito engraçado que ele falou assim, eu sou da escola de Tárrega, assim, falou com aquela voz grave, assim. Eu falei assim, que legal. Mas aí, primeiro ele falou, depois ele mostrou os choros, aí eu falei, bom, então não é só do Tárrega, tem o choro também. Tem mais escola. Aí ele tem muito de coisa. Então, mas é isso. E depois eu descobri que naquela primeira vez que eu fui, ele tinha me dado várias, mas eu não lembrava da quantidade de peças para violão. Que ele escreveu para violão solo. As que a gente está fazendo, as transcrições, os arranjos são das peças para violão solo, né? Porque ele tem muitas canções também. A obra dele tem muita canção, né? E tem muita coisa bonita para gente descobrir. Bom, quando você fala aí das fitas cassete, parece que eu já ouvi essa história não faz muito tempo, não é verdade, Rogério? Verdade. Parece que é o premiado do O equipamento lá então quer dizer que não para. Ele até não para, que ele pifou recentemente. Até parou. Então quando ele tava começando a ver assim, músicas, um ensaio na casa dele, podia sair uma coisa inédita, pifou. Ele tá na assistência técnica, meu tocador de cassete. E até quem quiser emprestar pra gente continuar a pesquisa. Foi tão usado, aceita, né? Você tem um aí em casa? Então liga pra gente aqui na TV Cidade, 98150 8960, né? Manda o WhatsApp aí pro nosso Jefinho que a gente vai buscar na sua casa e eu vou continuar a pesquisa. o gravadorzinho cassete aí pra poder ajudar, né, a esse projeto tão bonito, né, aí do projeto Somando Cordas, do Rogério, do Lucas, do nosso querido Merria, que agora eu acho que vocês estão na hora de apresentar pra gente, né, uma das canções que vocês escolheram. Qual é e conta um pouquinho a história dessa canção pra gente antes de vocês tocarem. Bom, a gente vai fazer a última, que a mais novinha, assim, a mais crua, mas acho que dá pra tocar. Se chama Yara. A gente tem que pesquisar os títulos, né? Porque na verdade eu não sei quem é. A gente daqui a pouco vai tocar Tucandilha, é fácil. Tucandilha é uma homenagem à esposa. Os choros têm muito nome de homenagem a... Yara deve ser uma tia, uma prima, a gente não sabe ainda. Mas tem Mestre Jares... Os amigos, né? Os amigos, ele botava o nome. Queríamos mandar aqui um abraço pro Jares. Pois é, inclusive o Jares, mestres aí, né? O Jares, ontem esteve aqui no programa o nosso querido amigo Adilson Barbosa, no Transparência, né? Ainda falei que nos bastidores, pros nossos colaboradores também, vocês estão diante de um mestre, né? Que com certeza aí tem muito para nos ensinar aqui, e sempre que vocês tiverem a possibilidade de ver o Jares aqui na TV Cidade, aplaudam, viu? Como vocês vão aplaudir agora o Rogério, o Lucas e o Merria apresentando pra gente que Yara no projeto Somando as Cordas.
vocês estão assistindo o programa das 6 da TV Cidade, no nosso canal 3, é ao vivo o nosso programa, né? E tendo esse privilégio nessa sexta-feira, dia 10, de acompanhar, né? De conhecer esse trabalho que está trazendo, né? As composições, as partituras, né? As obras de um grande músico vale paraibano, que é o nosso querido B. Monteiro, que foi embora agora lá para outro plano em 2017, né? Mas aí deixou um baú cheio, né? De obras que vão servir de referência com certeza por muitos e muitos anos para todos os músicos aqui do nosso Vale do Paraíba. Fiz uma colinha aqui, gente, olha só. B. Monteiro, que nasceu em 1914. Então, ou seja, ele tem o mesmo, tinha a mesma idade do nosso querido Esporte Clube Taubaté. Né? Pra quem é palmeirense também, né? O ano que o Palmeiras foi fundado, olha só. Ele nasceu em Potim, né? Na época era distrito de Guaratinguetá. Em 1928, né? Quando ele teve a oportunidade aqui de ouvir o Américo Jacomino Canhoto, né? Ele resolveu seguir os passos do mestre também, né? E aprender a tocar violão. Então, quer dizer, tem uma referência muito grande, né? E depois, em 1931, ele se alistou no Exército Brasileiro, atuando no 5º Batalhão de Caçadores de Taubaté. E começou a executar banjo na jazz band do 2º Batalhão do 5º Regimento de Infantaria, onde havia se apresentado como voluntário. Em 1932, né, ele acabou participando da Revolução Constitucionalista, né, inclusive aí na linha de frente, né, no comando mesmo das tropas, né, que atuaram pelo estado de São Paulo. Né. Então, uma pessoa que tem uma formação também musical, artística, mas tem uma formação militar, né? O que revela, acho que um pouco o que o Merria falou a respeito da disciplina e da organização, né? Vocês conseguem, nas partituras, observar essa organização, essa influência militar dele também? Tem a disciplina, né? A disciplina do estudo, assim, estudar violão todos os instrumentos, né? Para você se estudar, se aprofundar, você tem que ter uma certa disciplina. Acho que ele era metódico, disciplinado, assim, então ainda bem, né? As partituras dele, né? Traz uma caligrafia, né? Exemplar. Por isso que engraçado, o que poderia ser estudado também seria, eu acho que a composição dele, né? Porque ele tem muita... a organização dele era... Isso tem a ver com... Eu lembrei de uma coisa, quando eu fui agora ver o material dele, né? Que a dona Tucandira... Tinha muita coisa que ele não tinha xerox. Aliás, tinha xerox, tinha aquela... Mimeógrafo, né? Só que ele copiava à mão a partitura que não tinha. Aí eu falei, por que ele vai copiar a mão? Não sei por que esse negócio. É muito organizado, um negócio assim. E muito bem escritinho, porque minha letra é horrível, assim. Minha letra, eu digo, quando eu escrevo música, é muito feia, né? E a dele era bonitinha, com régua, né? E as hastezinhas das notas, acho que ele botava com uma reguinha mesmo. Era muito detalhista, muito, né? Detalhista. Super. Bom, e vocês? Como que foi se organizar, né, para poder tirar do papel, né, essas obras do mestre B. Monteiro e trazer? Cada um tem sua formação, cada um também tem o seu instrumento preferido, né? E como que foi trabalhar, né? E como que está sendo trabalhar, tem muito trabalho pela frente ainda, né? Sim. Dialogando, somando as cordas, né? Sem aí ter algum percalço no caminho. Então acho que o Alberto tem feito os arranjos e adaptações, até pela experiência que ele já tem com arranjo. O resultado está ficando muito bonito, organiza um pouco pra gente. Mas essa faceta de chorão do B. Monteiro já traz isso. Ele tocou muito tempo com o seu Pedro, do violão, que era um vizinho lá do meu pai, e sempre quando eles iam ensaiar, eles davam uma passadinha lá para
tocar com meu pai 7 cordas e tal. E meu pai gostava muito de ouvir eles. Ele falou assim, difícil acompanhar o Bel Monteiro, porque ele tinha já, né, as peças dele já muito arranjadas no violão. Tal, e meu pai gosta, como 7 cordas, né, ele está acostumado a tocar com instrumento de solista e tal, com bandolim, flauta, num outro registro de choro. Então era a hora que meu pai parava de tocar, ouvia eles, e meu pai sempre dizia, o Bel Monteiro toca um choro caipira. Um choro assim, não era uma coisa assim pejorativa, mas era uma marca diferente, né? Porque o pessoal tá acostumado com o choro carioca, balançado e tal, e ele trazia uma coisa brejeira, que tava no tema da música que a gente tocou, coisa mais plácida assim, bem mais melodiosa e tal, que diferenciava um pouco. Ele gostava muito de Dilermando, Américo Giacomino, que é o autor da Abismo de Rosas, né? Uma das valsas mais conhecidas do repertório do violão. Então pra gente foi realmente, ele trazia um pouco dessa mistura mesmo entre a música regional, assim, da catira, dos ritmos, né, tradicionais, misturado com o choro. Então eu do bandolim fico muito atento às melodias dele, que é uma pintura mesmo. E pra mim, assim, que eu não tinha contato assim, com esse tipo de repertório, é um aprendizado danado. E muito, muito interessante ver a marca dele, né? Uma coisa nova, e os arranjos do Alberto também, sempre impecáveis. Tô aprendendo pra caramba. O Alberto que teve esse contato mais próximo com o B, né? Diretamente, porque o Rogério fala do pai, mas esquece de falar o nome do mestre lá, o Rogério. Vou puxar só dele. Seu Humberto. Mas o compositor também. O Merria conseguiu aqui, ó, olho no olho, né? Pena que eu não toquei, assim, na verdade. Eu queria ter conhecido ele quando era novo, assim, queria ter tocado nas rodas com ele, assim, mas foi legal. Agora, ele continua, na verdade, o artista, quando morre, que ele escreve, continua, né? Todo mundo continua, né? Na verdade, mesmo que não é artista, fica na memória, mas essa aqui é uma memória que a gente pode pegar, né? Então, mas o que me chamou a atenção, que o Rogério falou das músicas dele parecerem pintura. Ele também tinha a faceta de artista plástico, né? Que nós na Universidade temos aí, através da Claudinha, inclusive, fez belíssimos trabalhos, mostrando o artesanato do B. Monteiro. Você também teve esse contato com essas... Eu tive agora que ela me mostrou umas coisas, a dona Tucandira, mas ficou muito pouca coisa, assim, não sei se foi para os filhos, né, mas ficou pouca coisa dele lá. E não tive muito contato com essa parte, assim, mais com a parte musical dele, né. Mas só voltando, assim, que você falou é muito delicado fazer os arranjos dele, porque até quando a gente foi agora tocar na Dona Tucandira, ela foi muito emocionante, inclusive a próxima que a gente vai tocar chama Tucandira. E ela ficou super emocionada, assim, ficou emocionada de ouvir eu fui primeiro e mostrei a gravação no celular, ela já ficou, eu falei, nossa, quando a gente tocar ao vivo ela vai ficar, aí ficou a gente também, super emocionada, assim, de tocar pra ela. Mas ela contou uma história muito engraçada, que ela estava andando aqui em Taubaté e ouviu num bar uma melodia e ela reconheceu que era uma música do Seu Monteiro, mas ela achou assim, mas estava meio estranho, quase não reconhecia. É que uma pessoa que estava comigo falou assim, é do Seu Monteiro, mas aquele negócio estava muito bossa nova, tá um negócio esquisito. Aí eu falei pra ela, espero que as que a gente está tocando não sejam desses aí que a senhora viu na rua, né? Que a senhora reconheça. Que a senhora reconheça, pelo menos, né? Então é delicado, porque fica uma coisa, não pode ficar uma coisa, é uma coisa camerística, são dois violões e não pode ficar uma coisa muito clássica, né? E também não, se bem que ele era assim, né? Ele era uma junção das coisas do clássico e do popular, como tudo no Brasil, como todos nós, né? Na verdade, a gente não tem esse problema, é uma vantagem, não é um problema. Só que é complicado de eu não colocar mais do que ele fez, entendeu? Não colocar mais coisas, mas isso é coisa, trabalho de casa. Como um trabalho. Como que faz isso, Lucas? Como que faz isso, Rogério? Para não escorregar e não deslizar. Na interpretação também. Tem
são uma série de coisas, né, que a gente vai se encontrando, né? A gente vai estudando, um vai conversando com o outro, pra gente chegar no resultado final, né? É um processo, né? É. E... Geralmente a gente reconhece o tema, né? O tema, como eu falei, lembro da pintura, porque ele, até nos alguns títulos de obras que a gente descobriu, paisagens luisenses, o luar de Belo Horizonte. Então ele tá apontando sempre, né, pra uma coisa maior, assim, né? Além das pessoas, né, que ele homenageia. O Rogério ajuda a gente. O Rogério é o mais chorão aqui, eu acho. Aí, quando não vai pro show, ele fala assim, Então vamos lá, a homenagem que o nosso querido B. Monteiro fez à esposa, Tucandira. Uma conferida na afinação. Estão se deleitando, né, com o Somando as Cordas, com o Rogério Guarapirã, com o Lucas Félix e com o nosso querido Alberto Merria, aqui na nossa TV Cidade, trazendo as composições do nosso querido B. Monteiro, né? Olha, mais curiosidades aqui a respeito dele. Em 1935 ele fez a requisição de baixa do serviço ativo do Exército, né, quando ele tinha 21 anos. E a partir disso ele se alistou na Força Pública de São Paulo, né? E depois passou a se denominar Polícia Militar, né? E ingressou na banda de música do 5º Batalhão de Caçadores, que hoje é o nosso 5º BPMI aqui de Taubaté, né? É o Batalhão General Salgado, né? E frequentou a Escola de Músicas e Artes Plásticas Feio Camargo, onde mais tarde assumiu a cadeira do curso livre para violão, né? Então, tem uma carreira muito ativa, né, em prol da sociedade, né, tanto na Polícia Militar quanto artista
artista, quanto cantor, quanto compositor, né? Que o pessoal tem trazido pra gente agora, né? Através da musicalidade. O projeto formado, o trabalho começando a ganhar corpo, né? Vocês já entraram em estúdio? Já fizemos os primeiros registros já, principalmente para ver como que soava a música dele em trio e para fazer uma demonstração de trabalho para a gente pleitear novos futuros, né? E conseguir realizar um trabalho maior de botar um disco em homenagem a ele, falar sobre ele, né? Poder tocar, mas já fizemos as experiências, né? E dessas experiências, 4 canções já estão prontas, 4 composições. Daí gravamos 3, né? A Yara, ela não chegou a ser gravada ainda. Essa é a nossa primeira apresentação, praticamente. Olha só, né? Estamos estreando. Então é um orgulho pra gente, né? Yara Com certeza. E qual é a pretensão do projeto agora? Gravar um CD, gravar um DVD, fazer apresentações na região, no Brasil? Qual é a pretensão? Ele surge também com o caminho de tentar gravar um disco, em homenagem a ele, abrir o leque, e a gente tem uma responsabilidade muito grande também, que é a obra dele, o acervo dele, tentar encaminhá-lo pro Mistal também aqui de Taubaté, que é também a viúva dele vai acabar se mudando de Tremembé em pouco tempo. A gente está na batalha, numa negociação para ver se a gente consegue levar esse acervo dele pro Mistal e cada vez mais, né, fica mais conhecido, ser mais tocado. A divulgação da obra dele, né, da história dele, que é muito importante para a região, não só para a região, né, mas todos os estudantes de música que puderem ter acesso a esse conteúdo é super importante. Influenciou muita gente. Muito bom vocês falarem isso, né? Que a gente lembra aqui que não muito tempo atrás, algumas administrações atrás, foi prometido em Taubaté, inclusive, aí, o nosso museu, né, Celi Campelo, que seria na verdade um museu do rock, né? Que hoje a gente, ouvindo os nossos mestres aqui também falar, poderia ser o museu da música brasileira, né? Com Taubaté, com tantos artistas, com um legado tão grande deixado pelos nossos compositores, cantores, né? Poderia ter um museu da música brasileira, tendo aí, né, tanto a Celi quanto o irmão, como carro-chefe, né? Mas poderia vários ambientes, né? Nós temos lá no Mistal a sala Anacleto Rosa, né? Mas é pequenininha, né? Merece mais. Merece mais, né? Nós temos aí o Bel Monteiro com a sua obra, né? Uma salinha, acho que é muito pequenininha, né? Vamos fazer um museu, né? Muita gente acha que o museu é espaço para guardar as coisas, não. É para a gente poder consultar, revisitar, né? Trazer novos olhares para o futuro. Certeza. Né? E a música instrumental aqui de Taubaté, principalmente, ela está ganhando novos olhares e a obra só começa a aumentar. Recentemente, pesquisando nos arquivos da Biblioteca Nacional do Rio, descobri que o Antônio Cardoso de Menezes, no século XIX, natural de Taubaté, um grande compositor para teatro de revista, choros, polcas, sonatinas, tem uma obra vasta. Ele é avô de uma grande pianista que ficou sobreconhecida, Carolina Cardoso de Menezes. Ela já nasceu lá no Rio, mas ou seja, a obra dele também tem que começar a ser vista também com parte de Taubaté também. E eu acho que tem que refundar essa história também da nossa música aqui. Pois é, os espaços já estão pequenos, né? O Rogério está reforçando com a gente, inclusive para a gente ter, né, os palcos, né, adequados para as apresentações dos nossos artistas atuais, né? Olha só, imagina só lançar uma obra dessa aqui, né, que vocês estão tendo em primeira mão, aqui na TV Cidade. É uma honra para a gente, né? Mas poderia ter um espaço adequado aqui na nossa cidade para os nossos músicos poderem ensaiar, gravar, né? E depois lançar os trabalhos também aí. Acho que é muito bacana. É uma ideia aí para o nosso prefeito atual e para os futuros administradores, né? Para a nossa Câmara Municipal também, que atua junto, né? Então vamos aproveitar isso para a gente, unidos, né? Favorecer a nossa música, a nossa arte taubatina, a nossa arte brasileira aqui em Taubaté, né? Aqui na nossa cidade, né? Acho que isso também traz divisas, traz recursos, né? Traz valorização para os nossos artistas aqui. A gente enriquece muito, né?
precisando voltar a ser a capital da cultura no Vale do Paraíba, né? Já perdemos algum tempo aí, mas a gente tem todo o potencial para voltar com essa pujança novamente. O que vocês têm pra gente agora, para apresentar? Fizemos uma música chamada B no Choro. É uma alta homenagem, pode até dizer um autorretrato. Tá emocionado, né? Tenho certeza que vocês em casa estão com a emoção à flor da pele, né? Porque realmente são trabalhos maravilhosos, são canções, né? São obras maravilhosas e feita por um grande cantor, um grande compositor que deixou, né, um trabalho ainda a ser apresentado, a ser conhecido, né, pelo grande público aqui do nosso Vale do Paraíba, do nosso Brasil, né? Eu estava até lendo aqui, né, que o B. Monteiro, depois que ele se aposentou da Polícia Militar, ele assumiu de vez a carreira de cantor e violonista, né, prática que já exercia desde a juventude,
chegando a ser membro de concursos de músicas populares e carnavalescas, né? O homem atuava em todos os segmentos, né? Cultura popular. Que bacana, né? E também tornou-se membro da Associação dos Artesãos de Taubaté, né? E foi membro da Academia Taubatiana de Letras também, né? Então a gente manda um abraço pro pessoal da Academia Taubatiana de Letras, né? E deve ter aí o B. Monteiro como patrono também de uma das cadeiras, né? Se não tem, já passou da hora. E tem shows já programados, apresentações, depois desse privilégio que nós tivemos no programa das 6. Qual é a agenda que já estão programadas para 2019? A gente, né, por enquanto, esse repertório está quase ali na metade do que a gente pretende para um disco. E depois ele tem todo conjuntos também, a gente vai procurar trazer nossas influências, né? Contextualizar, né, o repertório. O que nos une, né, também. Exato. Tem muita coisa para trabalhar, né? E aí nesse campo entra Guilherme Reis, entra Vila Lobos, Piazzolla, Ernesto Nazaré, né? Todo um conjunto de chorões e compositores aí As obras do Alberto. Vão entrar todas no repertório. Bom, a gente sabe que o Alberto também tem essa dedicação e essa organização, né, Alberto? Eu já estive lá na casa dele e a metodologia, né? Como que vocês têm feito os ensaios? Semanais, quinzenais, como que é? A gente tenta uma regularidade, mas cada um tem suas atividades, né? O Rogério está com um projeto incrível dos choros, né, daqui, de compositores daqui. E ainda está muito nativa com esse projeto, né? E então a gente tem que se dividir isso com nossas atividades, né? Nossas atividades também de ganhar dinheiro, não só desse prazer. Por enquanto é só prazer, vamos ver se junta com ganhar dinheiro. Com ganhar dinheiro. Mas se a gente pensar nisso, a gente não faz nada. Mas a gente está sempre tentando se encontrar assim, mas a gente meio que se entendeu muito, muito bem, né? E os arranjos fazem a gente se conhecer meio musicalmente muito bem, né? Então é isso, eu acho que é um processo de maturação, assim, um pouco, mas também não de preguiça, né? Que às vezes a gente fica muito Mas eu não quero que fique só nisso, eu, sinceramente. Eu já fiz muito, acho que sou o mais velho de todos, posso falar. Fiz muita coisa que eu consegui realizar, mas muita coisa eu não consegui, ficou só nos ensaios, que é uma coisa muito prazerosa. A melhor coisa é esse processo de fazer, de estar aqui mostrando as coisas. A construção, né? A construção, às vezes, é tão prazerosa que você esquece do resto. Você constrói, então pode dizer, guarda, já vou botar na gaveta e tá pronto. Não preciso mais fazer. Não preciso mais mostrar, não preciso mais gravar, não preciso mais mostrar para os outros. Mas não, tem que mostrar. Isso é uma coisa muito importante, né? Uma pessoa que escreveu uma obra tão não sei se tão grande, tão extensa assim, em número de composições, mas muito importante, e com essa riqueza não só do choro e da música erudita, mas ele tem catira, tem valsa, tem canções, então ele é uma pessoa e o importante também é que era de uma época que não existe mais, né? Por exemplo, a primeira foi agora que a gente vai acabar, não sei se vai acabar quase. Daqui a pouquinho. Mas a próxima que a gente está aqui é a valsa dos 15 anos, né? Então, pô, assim, ninguém mais faz valsa de 15 anos, nem que uma pessoa, né, nem toca daquele jeito, né? Quando eu conheci ele, tinha mais de 90 anos, ele tocava um pouquinho sujo ainda, mas não é só sujeira, é um estilo de tocar violão, não só de tocar violão, mas de ver a música diferente, como não se vê mais agora. Eu acho que o que mantém são as rodas de choro, que meio tem uma linha que não se modificou muito, né? Não se perdeu, mas a maneira de tocar violão, assim, a gente já tem outro tipo de visão, né? Escuta. Não é só da música, é do mundo, tudo é muito rápido, você imagina. Sons de carrilhões, né? Som de carrilhão. O cara vai fazer uma música de som de carrilhão, de tocar o som do carrilhão. Hoje em dia, o que é o som do mouse? Sei lá, o que é o som do mouse não tem som, né?
coisa É, mudou os- muito. É que a gente fala, né, do violão seresteiro, daquele, né, da Isso. serenata. Isso, que é uma romântico. maravilha, assim, que não se pode, não se perdeu, assim, tá aí, só tá esquecido, assim, tá? E esse é, tem que fazer, é um dever, assim, você falou de responsabilidade, é um dever, assim, não é, a gente não pode deixar isso assim, né? Não é um desejo nosso, não é uma vaidade, entendeu? Não é uma vaidade, é uma de nós. Como todo mundo tem vaidade, claro, mas é uma questão mesmo de responsabilidade, né? De mostrar isso. Fazer com que as novas gerações possam conhecer esse Inclusive jeito de no tocar. projeto, a gente vai contemplar, se for possível, contemplar também a edição, nem que seja não, que agora é só assim, na internet, das partituras originais, não, porque essas já são versões dos originais. Muitas coisas também transpostas, não com a tonalidade que ele tocava, um pouco diferentes, mas ter o registro original lá da escritinha dele, de tudo, do jeito que ele tocava. 2 eixos, né? O registro, resgate e acessibilidade, né? É. As pessoas Que isso é histórico, né? A história tá ali, o que a gente está fazendo já é uma coisa, uma releitura, né? Que vai ser uma O releitura. que eu gostaria é que as pessoas vissem aquilo que ele original. fez, o original que ele fez, né? Ali, aí, de onde saiu tudo isso que a gente está tocando agora, né? A criação do Seu Monteiro mesmo, o original, né? E que É outros o- músicos possam tocar também, né? Não, se Exatamente. espalhar para todo mundo. Vai estar aí daqui, porque a gente não pode pensar só naqui, a gente tem que pensar porque com a web, assim, a gente não é Taubaté é Rio de Janeiro, é tudo. Como já era antes, na verdade, só. Mas é muito importante, isso aí eu acho que é um dever. Eu gostei que você falou da responsabilidade, agora eu vou ficar com isso pra mim. E nós temos, né, nós porque a gente fala, a nossa sociedade, temos também o dever, né, de apoiar essas iniciativas. E a gente sabe que os músicos também no nosso país têm grande dificuldade, né? Eles querem mostrar, tem qualidade, tem trabalho para mostrar, né, e às vezes não conseguem apoio, né? Acho que é muito importante aí, você também que é comerciante, você que é empresário, de repente, às vezes o músico fica perdendo tempo lá para fazer um edital, né, que demora muito para sair o resultado, né, mais de ano, e você pode juntar aí com seu amigo que também é empresário e os dois financiar, né, o trabalho, né. Então acho que fica mais bonito, que daí os músicos aproveitam já para fazer outros projetos também e dar continuidade, né. Vocês vão buscar também editais, vão buscar financiamento coletivo? O objetivo principal é realmente os editais públicos, né? A gente conseguir ver. E a gente estava até conversando hoje sobre a falta em que ainda faz o Fundo Municipal de Cultura, né? Se houver, né? O andamento disso, né? O destrave dessa... Muitas cidades já tem, né? Já tem. E Taubaté ainda atrasadas nesse ponto. Mas por enquanto ainda as linhas de PROAC, né? Ou talvez uma linha federal aí que acaba agora com a diminuição da Rouanet, né? Da quantidade do valor, a gente pode também agora pensar nisso também com viabilidade também. Vocês estão vendo conselheiros municipais de cultura, né, entre os quais eu faço parte também, né? A importância de nós termos o Fundo Municipal de Cultura, onde a sociedade civil e o poder público possam atuar, né, em conjunto para a construção de políticas públicas, né, e de apoio à cultura da cidade efetivamente, né, e não só um setor tome conta, né, isso é muito importante. Por isso que nós estamos lá discutindo essa questão, né, e quando apresenta outros fundos, outras ideias para a gente fica temeroso, né, porque a gente não sabe como que vai ser gerido. O Fundo Municipal de Cultura vem lá já da recomendação do Sistema Nacional de Cultura. Então, as decisões que vamos tomar vão refletir para os próximos anos, próximas décadas em Taubaté. A gente vai poder, então, ajudar, né, contribuir para que a nossa cultura evolua se fizermos certinho, né? Então, temos que tomar decisões sábias nesse momento, né?
Bom, pra gente acabar o nosso programa tá faltando 6 minutos ali, a gente quer terminar ele em grande estilo, né? O que vocês vão apresentar pra gente? Qual é a história dessa música agora? A valsa. Então, temos que pesquisar. Ela se chama Valsa dos 15 anos. A dona Tucandira falou, eu acho que era para uma sobrinha. Foi feita para uma sobrinha, a Valsa dos 15 anos. Então é uma valsa bem rodada. E no original, que a gente tem algumas gravações tem um arranjo para... acordeon, que ele gravou com o Zé Cupido. Acordeon. Aliás, os companheiros dele, né, como eu falei, citei o seu Pedro aqui, foram vários aqui, né, em Taubaté. Então, né, você tocou com o Zé Cupido, o seu Rangel, o Ferreira, né, com certeza o Jares também conheceu ele. Né, então ele deixou muitos parceiros também aí. Que bacana. Então vamos lá? Valsa dos 15 anos agora no nosso programa das 6. Eu sei que você está aplaudindo em casa, sei que você está querendo mais, mas o nosso programa está chegando ao final aqui na nossa TV Cidade nessa sexta-feira. Eu quero agradecer o Rogério Guarapirã, o Lucas Félix, o Alberto Merria. E quero pedir para vocês deixarem o contato do projeto, para quem também quiser contribuir com a pesquisa, né? Às vezes acha aí na gaveta alguma obra inédita do B. Monteiro, alguma escrita que pode também ajudar no projeto, né? Fique à vontade. Nosso principal contato é pela página do Facebook. Você pode entrar lá, Somando as Cordas. Lá já tem o nosso vídeo que a gente fez, o resultado das sessões de gravações que a gente fez no estúdio. Essa semana a gente vai soltar já mais 2 novas músicas ali que está no clipe, que estão sendo finalizadas no estúdio. E lá tem nosso e-mail, nosso contato, e está sendo construído a parte teórica da pesquisa também. Cada dia textos e descobertas. Sempre tem um material novo sobre a pesquisa, sobre os arranjos, então tá bem assessorada a página lá com bastante material. Bom, o projeto vai ficar só no B. Monteiro ou já tem outro nome? Acho que durante algum tempo é B. Monteiro, mas trouxe muitas coisas aqui. O Alberto é quase sul-americano, uma figura sul-americana. Ele está trazendo muita influência. Aproveitar esses dois aqui, aproveitar.
A gente vai tocar muito Piazzolla, muitas coisas em breve. Bacana, então. Tá na hora da gente ir embora, o Jefinho tá dando tchau lá, mas o Beto Camargo pediu pra avisar, ó, dia 11/12, 20h30, projeto Teatro Popular de Taubaté, lá na quadra da Boêmios da Estiva, a apresentação da peça lá, Dois Perdidos numa Noite Suja, né? Texto do Plínio Marcos e direção do João Paulo Guerra, com os atores João Paulo Guerra e o Cauê Neuber, né? E o ingresso só R$10, o apoio da TV Cidade também. Então um abraço pro pessoal da Estiva, Beto Camargo, um abraço a você que nos acompanha, muito obrigado aos nossos músicos, parabéns pelo projeto, Obrigado. né? E a TV Cidade está sempre aberta para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos a sua audiência, né, o seu carinho. A gente também deseja um ótimo fim de semana. Na segunda-feira estamos novamente aqui ao vivo no nosso programa das 6.